Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Faremos agora mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje, o estudo do número 23, que tem como título Bíblia, Deus fala conosco. E os textos bíblicos como referência estão lá em João 5,39 e Hebreus 4,12. Depois os irmãos façam uma releitura desses textos aí para que nós realmente possamos inteirar aí sobre a lição. Irmãos, o que é a Bíblia para você? A Bíblia, ela tem que ser entendida como a palavra de Deus. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. E o próprio texto lá em Hebreus, ele fala que ela é útil para o ensino. E em João também fala que ela contém a vida eterna, testifica de Jesus. Não é? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, encontra-se na Bíblia. Existem algumas curiosidades referentes à Bíblia, que são importantes para nós cristãos, para que nós possamos desenvolver ainda mais a nossa credibilidade, a nossa fé, não é? a veracidade daquilo que a Bíblia nos testifica. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Esse é o primeiro ponto. Não é diferente de outras religiões, não é, onde as pessoas são tomadas, não é, por espírito e pintam, escrevem sem nunca ter feito nada disso, mas não de forma consciente. A Bíblia não. A Bíblia, ela foi escrita por homens, por profetas, que tiveram uma intimidade com Deus, que tiveram uma revelação do Senhor e escreveram aquilo que eles entenderam a respeito do recado do Senhor. Então, todos os livros da Bíblia foram escritos por homens inspirados por Deus. Se nós pegarmos o livro mais novo da Bíblia até o livro mais antigo, existe um intervalo, irmãos, de 1500 anos. Então, o livro mais novo da Bíblia e o livro mais antigo tem um intervalo de 1500 anos. E o que é mais interessante, não existem contradições, está em perfeita harmonia, existe a previsão de profecias, existe o cumprimento dessas profecias. Então, num período onde não havia internet, onde não havia comunicação nenhuma, não é? Os textos eles são extremamente harmônicos, eles se complementam. Não é? E o intervalo entre um e outro é de 1500 anos. Não é? Um outro detalhe, às vezes que as pessoas criticam, questionam a Bíblia. Você sabia que a Bíblia, os livros originais, eles foram copiados? E ainda hoje, não é, nós temos mais de 5.000 cópias desses textos copiados dos textos originais, escritos por contemporâneos. Não é? Então, a credibilidade, não é? A veracidade é tão grande que existem esse número de cópias que testificam os textos originais. Só para você ter uma ideia, um filósofo grego, Aristóteles, a própria ciência, a própria filosofia não questiona ele. Você sabe quantas cópias de textos originais de Aristóteles nós temos hoje? Menos de 10. E a credibilidade é extremamente confirmada pela filosofia, pela ciência. Os textos dele são textos bons, ensinam muita coisa. Mas os textos bíblicos, irmãos, nós temos mais de 5.000, o que dá uma credibilidade enorme para nós, né? A Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Não é? Essa versão grega, né, as cartas, né, principalmente os evangelhos e tudo mais, escrito em grego, ajudou muito na divulgação, na propagação da palavra. Por quê? Naquela época, o grego era a língua mais falada, era uma língua
que estava se desenvolvendo, o mundo inteiro falava grego, como se fosse hoje o inglês. Então isso facilitou e muito a divulgação da Bíblia. Então, esses fatos são importantes, irmãos, porque para nós cristãos demonstra a credibilidade da Bíblia. Demonstra que realmente ela é a palavra de Deus, ela não contém erros, não é? Existem cópias e cópias e cópias, todas feitas à mão, todos manuscritos e sem erros, sem contradições. Os textos são os mesmos, não é? Então a gente percebe que realmente ele não é um livro normal, ele é um livro de vida, é um livro sobrenatural. E essa é a visão que nós temos que ter quando nós manuseamos a Bíblia, quando nós nos dedicamos à Bíblia. E quando nós, cristãos, lemos a Bíblia ou meditamos na sua palavra, qual é a forma que nós devemos utilizá-la? Então o autor ele fala algumas questões, né? Primeiro que na Bíblia existem todas as normas de fé para nós. Tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos obedecer a Deus. Então a única regra que nós devemos seguir para alcançar a salvação e a vida eterna encontra-se na Bíblia. Tudo aquilo que estiver fora da Bíblia, irmão, descarte. Não é? Pode ser entendido como religiosidade, entendimento humano, mas aquilo que te conduz realmente à salvação consta na palavra de Deus. E vejam o poder das Escrituras, que o próprio Cristo, quando ele foi tentado no deserto por Satanás, ele se utiliza das Escrituras para rebater tudo aquilo que Satanás oferecia a ele. E isso serve para nós hoje também. Então a forma de nós respondermos, não é, a tentação, ao pecado, ao inimigo, encontra-se também nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, como nós temos que ler a Bíblia? Primeira coisa, irmãos, a leitura da Bíblia deve ser feita com atitude de oração. Então nós devemos ler sem pressa, né, com reverência. Quando você separa a Bíblia para a leitura, a primeira atitude que você deve tomar é a atitude de reverência, de oração, pedir a intervenção do Espírito Santo para que possa revelar a ti, não é, aquilo que está sendo demonstrado, aquilo que foi escrito pelos homens, através de Deus, para que chegassem até nós. Ter uma leitura de forma sistemática, ou seja, nós temos que ter horários, temos que ter planos de leitura, né? Então você ter aí uma certa rotina, uma certa forma para você ler. Sistematicamente a gente também pode entender você sempre ler a Bíblia como um livro todo. Então, uma profecia que se encontra no Antigo Testamento, ela se cumpre no Novo, uma passagem que se encontra no Antigo Testamento, ela é confirmada no Novo. Sempre procurar ter essa visão, que você vai entender que ela é um livro todo, que ela fala de um plano de salvação, da vida eterna com Deus. Em todos os seus livros, o foco realmente sempre será esse. Ler a Bíblia de forma reflexiva. Então, buscar uma direção para a sua vida, buscar ter obediência à palavra do Senhor, fazer uma reflexão daquilo que você está lendo, trazer essa mensagem para a sua vida hoje, isso é muito importante. Ler a Bíblia também coletivamente. Então daí a necessidade de nós termos os cultos, as escolas, os estudos bíblicos, né? Células. Então nós temos que compartilhar a palavra para que nós possamos compartilhar com os outros irmãos aquilo que se encontra na Bíblia, ver a abordagem dos irmãos, como eles entendem, não é? Se estão dentro do contexto. Então tudo isso aí facilita a nós realmente entendermos a mensagem de Deus. Ler a Bíblia com regularidade, não é? Então a Bíblia é um livro para que nós realmente leiamos todos os dias, de forma sistemática, de forma rotineira.
é um livro de cabeceira de cada cristão. Tem que ser. Temos que ler a Bíblia com uma unidade de propósito. Então nós não podemos ler a Bíblia como curiosidade. Ah, vou ler aqui para ver o que fala sobre isso. Não, não faça isso. Tenha sempre um propósito. Você tem que ler a Bíblia para conhecer a Deus. Muitas pessoas às vezes falam, ah, Deus não fala comigo, eu gostaria que Deus me falasse alguma coisa. Então a forma que Deus fala com as pessoas é através das Escrituras. Se você quiser entender o recado de Deus, aquilo que Deus tem separado para você na sua vida, leia a Bíblia, você vai conhecer a Deus. Ter um correlacionamento, não é? Então você realmente buscar uma intimidade com Deus. Ler a Bíblia com devoção, com resolução, ou seja, você lê um texto, aquele texto te incomoda em alguma coisa, coloque isso em ação na sua vida. Isso é ler a Bíblia de forma resolutiva. Aquilo que você lê, aquilo que você entende, procure aplicar no seu dia a dia, procure aplicar na sua vida. Para nós concluirmos então, irmãos, que eu gostaria de deixar claro aos irmãos. Irmãos, não tenha medo, tenha segurança. Tenha fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de vida. É um livro sobrenatural. Tenha essa visão. Não leia a Bíblia como um livro histórico, como um romance. Não. Busque a Deus. Que o Espírito Santo ele vai falar contigo. Ele vai se revelar. Porque realmente ele é um livro sobrenatural, é um livro de fé, é um livro que vai te conduzir à salvação, à vida eterna. Peça sempre a visão do Espírito Santo, peça sempre a inspiração do Espírito Santo na sua leitura, que a forma que você vai entender, que você vai compreender aquelas palavras, aquilo que está escrito será diferente. Você será conduzido a realmente receber de Deus essa revelação, não é? Porque a própria palavra de Deus que aquilo que estava oculto à humanidade foi revelado a nós. E foi revelado aonde? Foi revelado nas Escrituras, foi revelado na palavra. Então existe um tesouro enorme nas Escrituras e que é só você tendo acesso, é só você lendo, é só você meditando, é que você vai se achegar a esse tesouro, que é uma vida de intimidade com Deus, que vai te conduzir à salvação e a vida eterna. Então, irmãos, essas palavras, essa meditação eu gostaria de deixar com os irmãos nessa manhã, para que vocês possam realmente refletir, que vocês possam ter fé, que vocês possam ter a confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus quer para mim, para vocês, consta na Bíblia, está registrado nas Escrituras. As Escrituras, como diz a palavra, é útil para o ensino. As Escrituras, como diz a palavra, ela nos conduz à salvação. Então, se nós quisermos ter uma vida eterna com Cristo, se nós quisermos ter uma vida de intimidade com Deus, nós temos que meditar em sua palavra. Amém? Então, um grande abraço aí a todos os irmãos, que Deus possa estar com todos. E tenho certeza que em breve, nós estaremos todos juntos para estudarmos, para meditarmos e compartilharmos estes momentos. Amém? Muito obrigado, irmãos.